Introdução à Ciência da Biblioteconomia por Piers Butler. Introdução não, vamos pular isso aqui. Capítulo 1 da natureza da ciência. A palavra ciência tem significados diferentes. Em linguagem coloquial, ela frequentemente retém em seu sentido simples o lato de conhecimento de qualquer espécie. Por outro lado, certos estudiosos limitam o termo às conotações exatas, que a palavra adquiriu em suas especializações. Tais limites extremos não seria possível construir um aspecto completo de uso quando a palavra varia de cor imperceptível e gradativamente passando, contudo, toda uma série de definições distintas. Mas as palavras são menos importantes do que as ideias. A ambiguidade dessa palavra só nos é relevante por revelar a acentuada diferença de opiniões a respeito da qualidade essencial do pensamento moderno. Para explicar tal divergência de opiniões, precisa-se voltar a um complexo de ideias ou de origem à palavra. O termo ciência entrou em um vocabulário moderno com o resultado de transformações revolucionárias da teoria nos diversos ramos do saber e que outrora eram conhecidos como coletivamente como filosofia natural. Durante muito tempo, o termo teve a sua qualidade controversa. Serviu como um grito de guerra aos radicais em luta. Foi adotando e atirando de volta com um epíteto pejorativo. E pelos seus adversários conservadores, embora essa qualidade polêmica esteja hoje praticamente esquecida. A palavra ainda carrega uma forte matiz derivado dos estudos físicos que primeiro surgiu. O teor do pensamento científico rarissimamente se generaliza para além das formas particularizadas que assumiu para a discussão do fenômeno mecânicos. Ainda há físicos, por exemplo, que ridicularizam a própria ideia de uma ciência de religiões comparadas e que negam a probabilidade de qualquer filosofia científica. Talvez tais protestos sejam eminentemente razoáveis, contudo, no sentido de uma palavra em determinado uso social e não por uma definição lógica, por sentimentos sociais ou disposições que prevalecem o pensamento moderno e se caracteriza como científica, a menos que essa disposição moderna seja diferente do teor intelectual e das culturas pré-modernas, dir-se-á que o termo ciência deriva, incluindo do conhecimento, distintamente moderno em caráter. Característica de moderno, para uma definição adequada do termo, é necessário pesquisar as qualidades características de todo o pensamento moderno e não só elementos peculiares a um ramo particular. Parecia evidente, pois o pensamento moderno diferencia-se essencialmente dos vários hábitos intelectuais que eram correntes em outros períodos. Não só mudou o conteúdo do nosso conhecimento, mas também a própria estrutura e a nova, onde a mentalidade medieval apelava para a autoridade e a mente renascentista para o senso dos valores. A mente moderna realiza um objetivo. Dois tipos antigos persistem. Ainda existem homens cujo pensamento é essencialmente medieval ou humanista, talvez nenhuma das mentalidades seja totalmente livre,
em cada fase da sua atividade nos remanescentes hábitos mentais incongruentes, incongruentes. Contudo, o homem moderno, na razão direta, cara, cadê o mouse? Na razão direta, em que é moderno na mentalidade, realmente pensa nos moldes pensar em moldes que não são novos na história intelectual da humanidade. Descrever esses novos moldes de pensamento com exatidão seria uma, em substância, definida a própria ciência moderna. Uma significativa qualidade deste pensamento é a consciência de pensamento de sua própria modernidade, a contemporaneidade. O homem de hoje sabe que os seus processos mentais são diferentes até mesmo dos processos mentais em seus ancestrais imediatos. Embora geralmente orgulhosos dessa originalidade em certas disposições de ânimo, ele sente-se inquieto diante do isolamento da sua geração. Então, a imparcialidade de pensar do seu avô, que pensava parecer-lhe uma pedra lamentável em termos de simpatia humana, mas isso é apenas o único reflexo de caráter emocional do seu variado sentimento de diferenciação intelectual diante de todos que já viveram antes dele. Outra qualidade significativa no pensamento moderno aparece em sua epistemologia. Sempre que a palavra ciência é usada em seu sentido coloquial, parece corporificar a convicção de que o conhecimento assim designado é uma espécie particularmente válida, quase sempre uma sugestão de contraste com ideias não científicas. Um homem moderno, quer seja disso consciente ou não, tem uma teoria definida do conhecimento, tanto em formas positivas como negativas. Está totalmente convencido de que as opiniões alcançadas através de certos processos derivados de certos tipos de evidências são verdadeiras, mas também igualmente convencido que as ideias derivadas por outros processos e por outros tipos de evidência, embora possam ser verdade, não são válidas. Utilize-se desses padrões tanto para os seus próprios processos mentais, como para justificar o seu assentimento às opiniões que já chegam a ele elaboradas, como dos seus antepassados. Ele se submete à autoridade, mas mas para ele a autoridade é um conceito puramente moderno. Aceitar apenas porque acredita que seja verdade. Parte desse pressuposto é que os seus pronunciamentos foram cientificamente, eu acho que estabelecidos. Antes de serem promulgados. Aceitar a veracidade desses pronunciamentos apenas porque pressupõe que foram elaborados pelo mesmo tipo de processo que decorre do mesmo tipo de evidência que ele aceita se estivesse o treinamento em tempo disponível para provar por si mesmo. Em outras palavras, acreditar que sejam científicos. Assim, sua mais modesta confissão de ignorância permanece um senso de autoconfiança intelectual, embora possa ser mentalmente humilde e nunca é abjeto. Esta é a grande parte equivocada ao pensar que todo conhecimento moderno advém de processos quais está familiarizado. As grandes áreas do pensamento moderno, tal coisa não é fato. Mas por ora passaremos por cima dessas discrepâncias para examinar em maior detalhe os processos. Ele realmente para. Cadê? Mais ora
passaremos por cima dessas discrepâncias para examinar em maior detalhe o processo que ele realmente entende. Esses serão os elementos do pensamento científico que foram incorporados à tempera intelectual moderna. Contudo, a observação direta não passa de uma fase de um processo da ciência. A síntese completa do conhecimento inclui não só a mera observação, mas também as fases posteriores de explicação e avaliação. É verdade que estas últimas podem ter um certo sentido, mas ainda as observações generalizadas, contudo, sua diferenciação em grau é tão grande que separa os níveis mentais distintos. A história dos instrumentos científicos testemunha a enorme parcela apresentada pela observação do conhecimento, pensamento moderno, a invenção de cada novo aparelho para ampliar a extensão dos sentidos naturais do homem. Sua mente adquiriu uma nova qualidade de dados, considerando racional. Frequentemente a evidência, assim introduzida pela primeira vez, foi revolucionária em seus feitos. A teoria de Copérnico, a primeira ruptura entre os pensamentos medievais e o pensamento moderno, derivou diretamente das observações astronômicas que, na época, se tornaram possíveis com o telescópio de Galileu. A biologia reparou-se na antiga história natural sobre o impulso da carga cumulativa de observações aos microscópios em detalhes estruturais invisíveis a olho nu. O eletroscópio ou espectroscópio, o poloriscópio e o interferométrico, através das invenções sucessivas, permitiram que a observação penetrasse ainda mais profundamente na estrutura do universo físico e levando a uma aproximação maior da compreensão mais adequada do todo. A utilização da prática das forças assim relevadas, quer que seja aparelhagens mecânicas ou através da síntese artificial, tende por suas qualidades espetaculares a obscurecer o caráter fundamentalmente observador do pensamento moderno. No entanto, a invenção não é apenas uma agitação das águas da ciência, cujo curso principal é a corrente de... No entanto, a invenção não é apenas uma agitação das águas, cujo curso principal é a corrente de curiosidade intelectual, a ânsia de penetrar cada vez mais profundamente na natureza das coisas. A história dos instrumentos científicos mostra também que os primeiros aparelhos eram escópios. Ao passo que os posteriores são geralmente metros. Isso corresponde ao princípio em que a observação, para ser científica, tem de ser quantitativa. A questão crucial não é o tanto, o que, mas quando, até que o último quesito seja respondido. Uma investigação científica avança muito pouco da informação ou dados quantitativos tiram-se permanentes das conclusões. Ainda que os estudos posteriores revelem que a natureza do fenômeno investigado fora na época inteiramente mal compreendidas. Guy Lussac, trabalhando em um instrumento de medição de Tosco, descobriu as leis da combinação química, ainda que são aceitas válidas em obras válidas em teorias flogístico, na qual inclui todos os fenômenos químicos, seja hoje em dia não apenas rejeitada,
como também praticamente esquecida. Tais relações são possíveis porque o processo de contagem, pesagem e a medida são provavelmente os julgamentos mais objetivos em todo o campo da observação humana. Teorias de relacionamento derivadas das razões quantitativas geralmente incorrem no mínimo de erro de subjetividade. Além do mais, o cientista sempre seleciona o campo de sua observação. Ao seu ver, nem todos os fatos têm a mesma importância. Não dedica os seus dias à multiplicidade infidável das suas percepções sensoriais, na esperança que talvez algo novo lhe chame a atenção. Num certo sentido, o antigo naturalista fazia exatamente isso. O botânico do período gregoriano, por exemplo, coletava, rotulava para o seu herbinário toda a espécie de planta que podia encontrar. Sua maior ambição era descobrir uma espécie ainda não descrita, que dali diante levasse o seu nome semi-disfarçado em latim. Até que isso aconteça, encontrava satisfação em sua habilidade para identificar num só olhar todos os espécimes em sua enorme coleção. O representante moderno da ciência da botânica não dava importância a esse tipo de conhecimento. Orgulhava-se da validade dos seus métodos e não da extensão dos seus conhecimentos. Na realidade, pelos antigos padrões, seria considerado ignorante ao invés de aumentar sua extensão de conhecimento. Plantas com maior probabilidade concentram sua atenção numa única fase, a fisiológica botânica. Preocupa-se mais com a morfologia geral do que a aparência da característica de uma espécie em particular. Tem pouca paciência para detalhes descritivos de fatos comprovados e raramente é um colecionador aficionado. Sua ambição profissional preferiria que o seu nome fosse utilizado para designar uma nova teoria em vez de designar uma qualidade de espécie até então desconhecidas. Sua preocupação é, antes de tudo, o significado funcional. Possui também uma curiosidade obstinada acerca do que não está explicado. Para o leigo poderá parecer às vezes que a ciência ame a ciência. Não. Para o leigo poderá parecer às vezes que o cientista ame a ciência e que dedica mais pelas dificuldades do que ela do que não. Para o leigo poderá parecer às vezes que a ciência ame que o cientista ama a ciência, que se dedica mais pelas dificuldades do que pela eficiência. O homem que sente tração magnética até o ponto em que a hipótese falha, o problema que foi resolvido imediatamente perde importância. E o misterioso, o desconhecido e o inexplicável se atrai a sua atenção. A mera descrição do que lhe parece essencial e inútil, mas descoberta de como funciona, assume uma mentalidade moderna, uma importância transcendental. A observação científica dirige-se sempre propositalmente para uma área específica conscientemente selecionada de acordo com a sua curiosidade intelectual. Uma quarta característica da observação científica é a sua progressiva exploração das áreas imperceptíveis no sentido físico, sem auxílio instrumental. Os instrumentos de ótica trazem para o alcance da visão uma coisa de outro modo
que permaneceriam invisíveis. O eletroscópio revela a existência de forças antes insuspeitadas. Com relação a isso, o método de observação através de fenômenos secundários tornou-se da maior utilidade. O eletroscópio é um polariscópio que disseca o raio luminoso e são utilizados para revelar a natureza constituinte da matéria luminosa ou do meio transmissor. As radiações invisíveis das extremidades do espectro são registradas por elementos químicos sensíveis. O interferômetro, embora resista apenas a pulsação de uma dissonância das vibrações da luz, tem por fornecido observações da maior importância para a física matemática. Os elétrons são inteiramente invisíveis tanto pelo seu volume ultramicroscópico como pela sua velocidade de movimentos. Contudo, os rastros líquidos que deixam marcados no vapor de água seca fornecem dados precisos para o estudo de estrutura atômica. Cada extensão dos poderes humanos relacionados às percepções sensoriais aumenta o seu conhecimento, porque as bases da ciência estão no processo de observação, naquilo que é hábito intelectual do homem moderno, é científico. Ele é um observador. Na imagem popular, o cientista é em geral um homem no microscópio. Geralmente, quando a natureza da ciência está em discussão, muita ênfase é colocada em sua utilização da experiência. É uma lástima, pois tende a ocultar a verdadeira finalidade. Não pode haver dúvidas, naturalmente, de que o processo experimental tem um desempenho e sempre desempenhará um papel primordial no desenvolvimento histórico do pensamento científico. Mas isto é um acidente? A experiência é importante. E não pode... A experiência é importante e não pode ser experiência... Peraí. A experiência é importante, não por ser experiência, mas por fornecer oportunidade favorável para a observação exata. Os fatos perturbadores são eliminados, a manipulação instrumental é simplificada e infindáveis repetições possíveis, mas tais vantagens são apenas vantagens para a observação. A experiência é a técnica e não o método. A primeira fase do pensamento moderno é o acúmulo de informações quantitativas, exatas, derivadas exclusivamente da observação objetiva. Mas a ciência mais do que a observação. Mas a ciência é mais do que a observação. Na segunda fase, utiliza-se o método da explicação racional. A mente humana sempre procura as causas. O homem moderno não difere os seus procedimentos nisso. Difere daqueles apenas do ponto para qual dirige a sua atenção. Busca causas próximas onde antigamente buscavam as origens remotas. A falta da sua curiosidade acerca do início remoto da cadeia da casualidade é compatível apenas à diferença dos antigos pelos elos mais próximos. Sente-se aquilo do conhecimento valioso sempre que identificou as causas imediatas de qualquer fenômeno. Os antigos desprezavam tais coisas como detalhe insignificante, indigno de atenção do sábio. Duvidar, embora sem negar a que a explicação racional
possa fazer mais do que traçar as séries de elo no passado cada vez mais longínquo, sempre se aproximando mais, sempre se aproximando, mas nunca atingindo a origem da natureza das coisas. O antigo presso, o antigo não presso, os antigos não puseram jamais em dúvida o poder da mente humana de aprender a causa primeira do universo. Em parte dessas divergências intelectuais deriva de uma diferença fundamental sobre a própria ideia de casualidade. A mentalidade pré-moderna, concebida na casualidade como uma compulsão externa, a causa emitida por se dizer, uma força cujo efeito era uma reação externa. A mentalidade moderna não. A mentalidade moderna pensa na mesma relação dos termos da identidade internamente transformada. Assim, o antigo hábito de pensar encontra insuficiência de causa. Assim, o antigo hábito de pensar encontrava suficiência de causa em qualquer coisa comensurada como efeito. Geralmente, na verdade, está assumida como a superioridade infinita da magnitude do primeiro elemento. O hábito moderno requer uma equivalência absoluta, uma perda real ou um acréscimo real em relação causal tornou-se fora de cogitação. A criação absoluta e a entropia absoluta são agora inconcebíveis. A terceira fase do pensamento científico é um processo que, por falta do melhor termo, é aquele que cognominada de avaliação. Isso inclui várias etapas de orientação em cada nova ideia com o que havia sido previamente estabelecido. Uma relação de velhas teorias sempre é que as novas fizeram necessário. E, finalmente, numa reestruturação de todo o conjunto, o pensamento é muito elástico, um impacto para qualquer ponto de sentido em todo o corpo. As ideias desenvolvidas para explicação, fenômenos específicos em campos restritos e algumas vezes ganham campo em áreas remotas de uma maneira mais sonhada por seu criador. A teoria da evolução está... Hã? Não, tu não queria ontem, vai querer hoje. Aí seria sacanagem, hein? Hã? Não. Parece que tem suco de pó aí. A teoria da evolução que está presente em todo o pensamento moderno foi a princípio apenas uma hipótese arquitetada por um biólogo para explicar a divergência das espécies. A mente pré-moderna não é tão plástica. Falta-lhe completamente aquela unidade orgânica que é tão característica do hábito intelectual dos novos dias. Em geral, nós somos predecessores não, em geral, nossos predecessores não percebiam nenhum elemento comum em todo o âmbito do conhecimento, exceto o próprio processo biológico. Não chegaram a uma generalização maior do que a crença da validade universal. O silogismo 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 e aquele como é cadê pré pré
predecessores, se foi isso mesmo. Silogismo, repetidamente indivíduos de extraordinária originalidade. Aristóteles, Plínio e o velho Bacon e Abeteus, Magnus, para citar mais conhecidos, mostram tendências para conhecer todo o corpo do conhecimento, não meramente como uma enciclopédia, mas como corpus mesmo. Mas tinha mentalidades que eram rudimentares, modernos antes do tempo, e essa fase se deu no pensamento e passou a ser despercebida, não encontrando eco entre os contemporâneos, nem entre os descendentes espirituais. Somente nos tempos modernos, o conhecimento cessou de ser um mero conglomerado de unidades individuais para se tornar um organismo unificado, ainda que a célula. Para resumir o pensamento moderno, aparece na ciência da física e funciona através das etapas: coletânea de dados para observação, explicação de termos de causalidade imediata, avaliação dos processos de integração. A ciência física moderna é pragmaticamente satisfatória. Pragmaticamente. Seu sucesso evidente nos campos do primeiro observou sugeriu inevitavelmente aos estudiosos de tipos de fenômenos que também eles poderiam se beneficiar adotando novo método. Fazer isso nem sempre foi fácil, onde os fenômenos eram essencialmente diferentes. A tentativa de transferência direta provou ser útil. Certos estudiosos, em seu desapontamento, passaram então a adaptar seus problemas às condições dos métodos científicos, em vez de fazer a operação inversa. Hoje, o resultado disso, departamentos do conhecimento, como psicologia e a sociologia e a educação, silenciam e abandonam insolúvel o que antes era considerado problema básico de tais estudos. Em outras palavras, os métodos da ciência física eram gerados antes de serem adotados, de modo que a medicina, a filosofia e a história têm sido modernizadas com êxito, resultando no esquecimento no seu âmbito. Não é difícil seguir através desses estudos como são agora executadas as várias etapas das ciências que constituem os termos da nossa definição generalizada. Na história, por exemplo, o desenvolvimento das técnicas paleontológicas, arqueológicas e da topografia são exatamente compatíveis às observações instrumentais do cientista físico. A crítica especializada em documentos é um processo que é a discriminação quantitativa e é a mudança da atenção antes centralizada em perguntas sobre a causalidade última, a vontade divina, destino da inteligência racial, até para questões de detalhes concretos da realidade imediata, continuamente do paralelismo. Somente quando a ciência é examinada somente quando a ciência é examinada e assim através de toda a gama do seu variado desenvolvimento pode ser apreendida em uma verdadeira importância como hábito característico da vida intelectual moderna. Até agora, nossos esforços para definir as quantificações científicas características do pensamento moderno passam por cima de uma larga discrepâncias que, sem dúvida, existem entre as fontes reais do conhecimento científico, as concepções populares das suas origens,
O homem comum de hoje, mesmo o bem informado, aparece em pressupor que seus pronunciamentos da ciência são autoritários por terem sido alcançados por processos mentais com os quais está familiarizado e por todas e por dados que estariam dispostos a aceitar. Isso, como já dissemos, é universalmente verdadeiro. Enormes áreas do conhecimento científico atual foram conseguindo métodos lógicos que não estavam incorporados temperamento moderno. Dizem a respeitar campos que consistiam de fenômenos passíveis apenas para análise da matemática. O homem comum geralmente não possui talento para o raciocínio matemático. Seria, na verdade, incorrer numa temeridade aventurar-se a generalizar muito livremente a respeito das diferenças individuais das habilidades matemáticas, mas o próprio fato é patente. Pouquíssimas pessoas dentro do nosso sistema atual de educação chegam a atingir o conhecimento real que ultrapasse mais as simples formas de tal pensamento abstrato. Pode ser que todo indivíduo normal possa ser levado por professores habilidosos a uma concepção realista das relações quantitativas que existem dos elementos do triângulo retângulo, em contraste com o que parece haver muito poucos que estão competentes na assistem uma compreensão semelhante à realidade que ultrapassava os processos algébricos mais elementares, sem o auxílio de visualização geométrica. A maior das mentes acha-se extremamente difícil, se não totalmente impossível, reconhecer a intenção das variações. Generalizar um grupo covalente das séries complexas é muito mais do que sua capacidade. Tais pessoas, a validade dos mais elaborados processos matemáticos pode-se demonstrar apenas empiricamente a solução adequada para substâncias pelo método determinados, por exemplo, aparentemente relacionalizadas em comparativamente poucas mentes de qualquer geração. Todos os demais podem apenas satisfazer sua curiosidade experimentalmente, vendo que esse método de computação fornece soluções não corretas, demonstráveis. A aceitação do processo necessariamente permanece pragmática por excelência. E isso é claro que desanima o educador, mas parece, contudo, uma limitação inevitável do mundo como hoje se apresenta. Fatalmente, portanto, muitas mentes grandemente prejudicadas quando tentam entender parte da ciência moderna cuja validade só pode ser estabelecida pela teoria matemática e pela probabilidade. Contudo, apenas algumas poucas áreas do conhecimento científico moderno onde esse tipo de lógica não desempenha algum papel, e não há muitas outras em que é empregado com exclusividade. Isto é inevitável. O mundo apresenta inúmeros fenômenos que são determinados por combinações momentâneas de causas de maior complexidade. A teoria da probabilidade, que desenvolveram o princípio devido interesse deleitante em certos matemáticos pelas complexidades artificiais do jogo de azar. Acaso se tem algum sentido racional e a afirmação de uma causalidade incapaz de controle prático, a queda de uma moeda tirada no esmo e uma ilustração mais comum, chama-se isso de acesso e implica a ausência de causas determinantes. Se todos os fatores pudessem ser medidos exatamente pelo peso, forma, posição, velocidade, direção, resistência atmosférica e atrito, o voo da moeda
a sua posição final poderiam ser preditos com absoluta precisão. A ação ao acaso não elimina o determinismo, resulta apenas na remoção de todo controle sobre causas determinantes. Obviamente, o grau, o caso, dependerá de possíveis gamas de variação que na causa que é um resumo. No jogo, numa moeda, apenas os resultados são possíveis, nem que tenha que cair com um dos lados para cima. O elemento de azar ao acaso, encontra inúmeras variações possíveis nas condições mecânicas jogadas. A menor alteração em qualquer muitos elementos pode alterar o resultado. Num jogo de cartas, por outro lado, a mecânica de embaralhar é compativelmente simples. O acaso entra em devido a enorme variedade de combinações que pode aparecer nos resultados da jogada. A probabilidade matemática no primeiro jogo é simples. O resultado de uma jogada particular no acaso nunca pode ser previsto, mas o nosso conhecimento dos resultados globais em um grande número de tentativas é tão absoluto quanto a nossa certeza de que a moeda cairá pela força da gravidade. Se o jogo se estender por um período longo de ocorrências, as caras será proximamente equivalente às 10 coroas. No jogo de cartas, a computação se torna-se mais complexa. A probabilidade em que a primeira não da carta destruídas, que sejam de naipe preto ou exatamente igual a que ele seja vermelho. A probabilidade do 4 para um 4 para um naipe de espadas e um de 13 para as uma das 52 para as espadas. Uma pessoa de mente matemática pode ver porque essas últimas probabilidades é um produto de duas precedentes. Todos os demais que não possuem habilidades específicas podem perceber que isso é um fato, e neste caso, mais generalizado racional ultrapassa o seu raciocínio. Sem mais generalizações conhecidas realisticamente, dois erros são quase inevitáveis. Será um fracasso de alcance do senso real da validade, e o segundo, a conclusão instintiva de que a probabilidade matemática tem um sentido diferente para cada acontecimento em particular. Um ou outro desses falsos conceitos serão facilmente encontrados. Sempre o leigo tenta refutar a validade dos métodos estatísticos. Poderia facilmente ter percebido a qualquer pessoa da mente prática na época em que os matemáticos em primeiro se ocupavam com os problemas dos jogos artificiais de azar e descobriam leis para soluções que estavam ocupando em tempos fúteis e sem sentido. Sem dúvida, os próprios matemáticos foram muito vagos acerca da importância das descobertas. Contudo, é indiscutível que a teoria por leis estabelecidas fora do enorme benefício para o bem-estar da humanidade, ao entender o poder do pensamento humano, nem bem estava a teoria da matemática estabelecida pelo raciocínio a priori e já era amplificada com a necessidade de modificações para abranger a computação da probabilidade empírica. Tal transformação pode ser melhor explicada desenvolvendo-se numa ilustração. Suponhamos então que tomássemos a pergunta: qual a probabilidade de haver mais homens do que mulheres no primeiro bonde que passa por um determinado ponto, se há sexos, se há dois sexos?
A suposição a partir seria que qualquer grupo ocasional de tamanho significativo, a distribuição dos sexos seria mais ou menos igual. Mas se sabemos que a cidade tem um excesso de população feminina, a expectativa de preponderância de homens será negativa. Mas se, além disso, o inquisitor descobre que tal excesso de população feminina é anormalmente grande entre as pessoas de idade avançada, resulta Resulta que mais homens do que mulheres estão no bonde e a probabilidade por volta para o lado positivo. Em seguida chega à sua atenção o fato de que o excesso de bebês masculinos supera o excesso de senhoras idosas. Tem que se refazer dos seus cálculos, tem que refazer seus cálculos mais uma vez, em outra palavra, para corrigir realisticamente o seu raciocínio. A priori, para um campo específico, ele tem que possuir descrição estatística daquela área. E essa ilustração é tão vazia no sentido de utilidades práticas como o problema num jogo de cartas. Contudo, a sociedade. Cadê o negócio de biblioteca aqui? Contudo, a sociedade fez o uso constante e sério da probabilidade, que não diferencia muito disso para a conduta da vida civilizada. Há problemas de ordem prática que só podem ser resolvidos pelas mais complicadas operações matemáticas. Desse talvez o mais espetacular seja o sistema moderno de seguros de vida. Meu Deus, isso aqui não repara nunca. É, o problema do sociológico. Não, não, não. O problema psicológico. Meu Deus do céu. Qualquer manifestação da atividade intelectual. Será que é isso aqui mesmo, meu Deus? Cadê? O problema histórico. O livro é um artefato físico produzido apenas para a sociedade civilizada. As implicações dessa afirmação incluem muitos aspectos históricos. Antes que um autor possa escrever, precisa possuir uma linguagem, um sistema gráfico e registrá-la em uma dessas invenções suas. Ambas, como já notamos, não passam por convenções arbitrárias da cultura. Ambas chegam em suas formas como resultado da longa evolução. Do mesma forma que o livro, através das épocas de vários métodos de fabricação, são os problemas históricos básicos da ciência e da biblioteconomia. Agora sim, aqui devem ser considerados-se não apenas materiais físicos que foram usados para a recepção dos registros gráficos, mas para reflexos sobre a utilidade funcional dos tijolos de barro pelas curtidas de papiro. Apresentam a diferenciação de combinação de economia e facilidade de transporte e durabilidade. A lousa do rolo do códex diverso, muitas das suas facilidades que fornecem as referências dos aspectos auxiliares do leite. Vamos ver mais um pouquinho aqui. Isso aqui fala mais sobre o material, né? Que livro doido. Não, só no finalzinho, doido. Considerações práticas. Levantar a questão de valores práticos como homem cuja vida inteira é voluntariamente dedicada à atividade profissional geralmente parece ser horrível, livro, horrível, horrível, horrível. Só no finalzinho do livro ele vai falar sobre livros, sobre aspectos de técnica, alguma coisa assim. A intensidade da lealdade institucional. Meu Deus do céu. Não.